Júnior Garola. Boa noite, Nicole. E esse assunto em relação a Easy Seguros e o Memphis fica? Bom trabalho, meu amigo. Júnior, existia... A Easy Seguros havia prometido para hoje, um grande lançamento, tá? E muita gente começou a especular que esse lançamento da Easy para hoje estaria associado ao pagamento dos salários do Memphis, que a partir daí seria possível bancar a permanência do Memphis, tá? Vou até ler uma matéria do Luiz Fabiani. Corinthians vê Memphis se aproximar de patrocinadora e corre contra o tempo por renovação. O Corinthians manteve diversas cartas na mesa para renovar o contrato de Memphis. A fim de manter o jogador no Parque São Jorge, o clube passou a observar a aproximação do holandês com uma das patrocinadoras do Timão. Segundo soube o meu Timão, a diretoria do Corinthians não descarta prospectar a parceria com a Easy Seguros, que ocupa a barra superior nas costas, para auxiliar na renovação do contrato. Nesse momento, porém, não há qualquer conversa em andamento entre as partes, tampouco com outra parceira do clube. No último sábado, o tema ganhou força devido a uma publicação do Corinthians, cujo vídeo citava um plano de seguros a partir de R$ 10, seguido pelo nome de Memphis Depay, camisa 10 do Timão. Torcedores, inclusive, especularam que o vídeo seria um teaser para a extensão do vínculo com o atleta. Nada disso. Cara, os caras vão prospectar, os caras vão começar a estudar. Enfim, vamos falar o português, claro. A chance de o Memphis Depay ficar é muito pequena, pessoal. Tá? E eu estou dizendo isso baseado no que eu escuto de pessoas muito próximas ao Osmar Stabile. E os caras não querem a permanência do Memphis. Essa é a grande verdade, tá bom? Sandro Santa Cruz, é verdade que o Danilo Pereira, atacante, é bem avaliado no Corinthians? Tem chance? É sim, então, bem avaliado, que o Corinthians tentou contratá-lo na janela de janeiro. Esse é um atacante, é um centroavante de 27 anos de idade, que saiu muito cedo do Brasil. Ele fez o sub-11, sub-13 no Corinthians, depois passou a rodar por aqui e fez a carreira praticamente toda na Holanda, tá? Mauro Icardi no Corinthians tem alguma coisa? O Icardi é um dos mais de 40 jogadores que eu citei num vídeo que eu fiz ontem à noite, né? O horário não era muito bom, soltei o vídeo por volta das 8 da noite do sábado, mas o vídeo é bem legal e conta com 40 atletas, pouco mais de 40 atletas, que podem assinar um pré-contrato com o seu clube do coração, tá? O Icardi já deixou o Galatasaray, centroavante argentino, salário alto, essa talvez seja a maior dificuldade. Mas, cara, é um dos nomes mais interessantes dessa relação, que tem Memphis Depay, que tem Fabinho, Rames Rodrigues, quem mais? Enfim, tem uma galerinha boa, e tem para todos os preços, tá? Tem jogadores mais caros e pouco acessíveis, como o Sérgio Ramos, como, por exemplo, o Konaté, como o Vlahovic, mas tem uns caras também bem acessíveis, como o Pablo Mari, como o Léo Duarte. Enfim, dá para. Se o seu time está precisando de reforço e não quer gastar, esse vídeo é obrigação para o dirigente do seu clube assistir, porque a partir daí podem surgir boas ideias, tá? O Thiago Henrique Nicola, André Cury realmente não é mais representante do Yuri? Se isso realmente acontecer, facilita a sua permanência do Corinthians, Thiago Ibiporã. Vamos lá, Thiagão. Eu conversei também com o André Cury nessa semana, depois que explodiu a entrevista do Yuri Alberto, dizendo que quem estava cuidando da carreira dele agora era o pai dele. E eu liguei para o André e o André falou: Nicola, o pai dele sempre foi meu sócio na administração da carreira do Yuri. Não tem nenhuma novidade, ninguém me comunicou nada. Eu sigo trabalhando normalmente como empresário do Yuri, inclusive eu que estou cuidando de negociações. Por que o Yuri adotou esse discurso? Porque foi a forma, imagino eu, que eles encontraram de diminuir a pressão e os xingamentos em cima do Yuri. O Yuri foi bastante detonado pelo torcedor do Corinthians por conta daquele episódio, de dizer que queria ir embora, né? Ao afirmar isso, ele cria a impressão de que era o empresário que estava batalhando para tirá-lo do clube. Ó, Flávio Donizete, qual é a boa notícia para o Corinthians? A boa notícia é que o Labiade marcou no fim e permitiu ao Corinthians não abrir uma baita distância, mas se distanciar em 3 pontos do Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tá? Aquela história de Easy, Seguros e Memphis Depay, que eles têm um acordo para renovação de contrato, não tem nada, tá? Os caras vão buscar uma possibilidade, mas assim, ó, vou te falar que quem quer a renovação do Memphis hoje no Corinthians é o Marcelo Paz. Os dirigentes no Parque São Jorge, eu estou para dizer para você que nenhum está muito interessado, tá? Então não crie muitas expectativas, não. Paulo de Bala e Mauro Icardi no Corinthians. Falei sobre os dois, né? Nesse vídeo que eu contei para vocês.
O Dybala tem contrato com a Roma só até junho, mas as partes estão discutindo lá na Itália uma extensão do vínculo, tá? Existe a chance de o Dybala continuar por lá. Nunca ouvi falar sobre o Dybala no Corinthians. Quem tentou contratar o Dybala tinha sido o Flamengo, até a pedido do Alexandre e do Danilo, os três trabalharam juntos nos tempos de Juventus. Sobre Mauro Icardi, chegaram a especular no Galo. Acho muito difícil. O Icardi tinha salário no Galatasaray acima dos 3 milhões de reais mensais e vai continuar querendo ganhar tudo isso, tá bom? Anderson Coringão, boa noite, Nicola, tudo bem? Você viu o Roger Guedes hoje? Ele apareceu, foi focado através das câmeras, né? Tem proposta para voltar ao Brasil? Uma pena não ter sido convocado. O cara tá marcando muitos gols. Anderson, a última vez que eu conversei com o empresário dele, na semana passada, aconteceu o seguinte, ó. é, especularam sobre o Roger Guedes no Cruzeiro. Eu aí mandei mensagem para o Paulo Pitombeiro. Falou, Nicola, é muito difícil trazê-lo para o Brasil. Porque ele tem média próxima de um gol por jogo lá no Catar, no Al Rayyan. Os caras estão trabalhando no Catar para naturalizá-lo e para que ele tenha a oportunidade de eventualmente jogar pelo país, na seleção do Catar, nas eliminatórias para a próxima Copa, tá? O salário foi aumentado, o cara foi para ganhar 5, teve uma renovação de contrato e passou de 6 milhões de reais. É muito difícil contratá-lo. A Nicola, o que ele estava fazendo hoje na Neoquímica? Ele aprendeu a gostar do Corinthians pela passagem pelo clube, também gosta do Galo, onde teve passagem bem legal e quis passar o tempo lá, enfim, e também ter seu nome falado, né? Sempre legal, né? Não consigo ver nada além disso. E o Corinthians hoje, pessoal, é bom, ser bem sincero e honesto com vocês. Não há nenhuma chance de o Corinthians fazer um investimento alto. Hoje, contratar o Roger Guedes. Vamos lembrar que o Grêmio tentou contratar o Roger Guedes, ofereceu 20 milhões de euros e o time lá do Catar não aceitou. Então, cara, não tem como, tá bom? Nicola, boa noite. Me diz quanto aumentou a dívida do Corinthians por causa do Augusto Melo. Ô, Pedrão, é difícil responder a essa, mas o que dá para dizer é que dos 11 reforços que ele contratou, ele só pagou 2. Ele só pagou o Hugo Souza e o Mateuzinho. Só pagou porque os negócios eram com o Flamengo muito ligado na fama do Augusto Melo, decidiu só fazer os negócios com garantias bancárias ligadas a direitos de TV. Então o Flamengo conseguiu receber tudo certinho do Matheus, do Mateuzinho e do Hugo. Todos os outros 9 negócios viraram problemas na FIFA ou na CNRD, tá bom? Pois é. O Diego Pescara e Nicola, quem pode sair do Palmeiras no momento, pode me dizer? Diego, o Palmeiras vai precisar fazer pelo menos uma grande venda na metade do ano. Pode ser o Alan, pode ser o Dudu Conceição, Eduardo Conceição, enfim. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Amanhã, 25 de maio, tem votação no Conselho Deliberativo para julgar a expulsão do André Sanches e as organizadas já estão se movimentando para fazer um enorme protesto do lado de fora para exigir a saída do Andrés, tá bom? Tomás Melo. Nicola, ninguém está falando do Bidu. Será que ele pode sair ou não está tendo sondagem? Ô, Tomás, outro dia eu publiquei um vídeo contando sobre os percentuais a que o Corinthians tem direito em relação a seus atletas, né? Se já é difícil vender o Yuri porque o Corinthians tem só 50%, no caso do Bidu são 20, perdão, no caso do Bidu são 20% dos direitos econômicos. Quando ele veio do Guarani, o Corinthians adquiriu 20% e tinha a possibilidade de comprar mais 30%. Só que a primeira temporada do Bidu no Corinthians não foi boa e os caras desencanaram de comprar esses 30% e acabaram ficando só com 20%. Então, vender hoje o Bidu seria um enorme prejuízo, tá? O Paulo Alexandre, Memphis vai embora mesmo ou fica? Hoje é muito mais fácil ir do que ficar, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.